Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher. E esse mês aí sempre é especial, todo ano no Iguaçu Vale, né? Que as mulheres aqui tomam conta do mês de março, que assim, e essa vez é a vez da Alessandra Palácio, né? Que vai nos falar hoje sobre os 7 passos para a mulher empoderada transformar sua inovação em realidade. Alessandra, primeiramente, muito obrigado aí pela sua participação, pela contribuição aí com o grupo e também tenho um feliz Dia da Mulher com você e tenho certeza que seu conhecimento e o seu exemplo assim vai inspirar outras mulheres também, tá? A bola é sua aí. Maravilha, maravilha. Muito 10, muito obrigada. Então, bom dia a todos que estão aqui. Gente, para melhorar, facilitar ainda mais nossa interação, todos que puderem deixar aí as câmeras ligadas, podem deixar os microfones desligados, mas a qualquer momento que, enfim, você quiser falar, comentar, enfim, trazer algo aí para contribuir com essa fala, fiquem à vontade. Eu quero começar me apresentando para vocês. Eu sou Alessandra Palácio, eu falo de Cascavel, no Paraná. Eu sou psicóloga. Há 15 anos eu me formei e há 14 anos eu trabalho dentro da área organizacional da psicologia. O que é isso, né? O que é a área organizacional? É as psicólogas que trabalham dentro das empresas, as psicólogas que analisam e trabalham diretamente com as questões relacionadas ao pessoal e trabalho, né? Tive a oportunidade de trabalhar em empresa, dentro de empresa, e, mais especificamente, há 6 anos eu trabalho exclusivamente com a área de desenvolvimento. O que é isso? Eu trabalho com programas de treinamento e de mentorias individuais focadas em desenvolvimento de habilidades profissionais. Então, tanto eu faço cursos, treinamentos, palestras, como também tem as mentorias individuais, quando a pessoa quer um ambiente mais específico e mais exclusivo para trabalhar. E hoje eu estou aqui, então, com essa missão, né, de falar para vocês sobre 7 passos aí que nos leva, muitas vezes, a um desenvolvimento na carreira, a buscar inovação, a buscar mais realização dentro daquilo que a gente faz. Então, gente, olha, é um prazer para mim muito grande estar aqui nessa manhã, tá? E olha só, e principalmente por ser hoje, né, um dia especial, principalmente para nós, mulheres. Então, um feliz Dia da Mulher para todas as mulheres que estão aqui. E eu gostaria de que isso fosse realmente um bate-papo entre nós, né? Mulheres, mesmo homens que estiverem participando. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que a gente, de alguma forma, comemora? Ou, enfim, por que vocês acham que esse dia, em alusão ao Dia da Mulher, existe? Por que vocês acham? Alguém já se perguntou? A gente sabe do dia assim, da história, da data da escolha da, da data da data do fato de assim de um evento de massacre em massa de mulheres nos Estados Unidos. Mas, assim, eu acho que serve para celebrar acho que as conquistas do espaço, assim, em termos de direito de votar, direito de igualdade, de condições de trabalho, igualdade de condições de, de oportunidades, né? Talvez algumas outras conquistas a mais, né? Então, mais alguns já contribuem. Exatamente. Então, é um dia em alusão à luta das mulheres, à independência da mulher na sociedade, às conquistas das mulheres, né? Então, se a gente olhar, o nosso passado não é tão distante assim,
e a questão dos direitos entre homens e mulheres era muito diferente, né? Dado a questões culturais, a movimento de sociedade, a própria questão, muitas vezes, da falta de informação em relação a muitos aspectos. Então, havia-se uma grande diferença entre homens e mulheres na sociedade. E aí, então, algumas mulheres com mais consciência a respeito disso começaram, então, a dar sua própria cara, né? Ou seja, começaram a assumir alguns papéis que, em algumas épocas, eles seriam impensáveis. Então, gente, todo movimento histórico, todo movimento de conquistas mesmo, em sua maioria das vezes, ele acontece. Todos os grandes avanços, muitas vezes, da humanidade, eles nascem, né, de uma dor, de uma necessidade ou de um sonho, tá? E aí aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar em slides aqui para vocês. Acho que foi, né? Então, as mulheres Ele está provaram. no modo edição ainda. Não sei se... Está no modo edição ainda? Ele não está Isso. passando aqui, ele não está. Eu não sei porque antes ele começou a piscar aqui minha tela. Deixa eu ver se eu consigo colocar pelo menos o da Princesa Isabel. Ó, para mim ele está como slide, para vocês ele está como apresentação? Está com a apresentação. Tá. Eu vou deixar então como apresentação porque é só para que vocês entendam um pouquinho, um pouco dessa história, dessas conquistas femininas, né? Então, eu acho que uma das primeiras precursoras, assim, no Brasil, que a gente pode conhecer e que realmente fez uma grande diferença nesse quesito de conquistas femininas, foi a Princesa Isabel, tá? A Princesa Isabel, entre outras coisas, né? Coloquei aqui só para vocês verem a foto dela mesmo. O meu áudio tá bom, gente? Tá bom. Agora a tua câmera está A tremendo. imagem é que não tá, né? Desliga a câmera só e liga o... Ai, acho que agora vai. Então, não vou mais Isso aí. compartilhar minha apresentação para não correr o risco da gente, né? Mas vocês vão acompanhando aqui comigo. A Princesa Isabel, gente, ela era uma imigrante, né? E ela viveu, então, em 1971, a Princesa Isabel, uma das primeiras coisas muito radicais que ela fez em prol das mulheres foi a lei do ventre livre. O que é essa lei do ventre livre? Ela determinou que, a partir de 1871, todos os filhos de escravos não seriam mais escravos. Então, eles teriam a liberdade de escolher o que eles iriam ser. Por quê, gente? Porque antes da lei do ventre livre, era como se fosse uma sentença. Filho de escravo será escravo e morrerá escravo, né? E outra coisa também que ela propagou, que foi em 1932, foi o direito da mulher ao voto. Gente, 1932. Isso não tem praticamente, né, 100 anos. Antes disso, as mulheres não podiam votar. Eram apenas homens que votavam, né? Então, ela, de alguma forma, foi a primeira mulher que assumiu uma posição de liderança política no Brasil. E lembrando que na época em que ela ela se posicionou dessa forma, existia uma diferença muito grande, né, entre direitos e deveres de homens e mulheres. Então, se a gente olhar, a nossa evolução foi muito grande num período de espaço até pequeno, né? Então, se a gente olhar hoje, nós mesmos, mulheres empreendedoras, mulheres que têm uma grande representatividade no Brasil, né? Então a gente vê que nós é que construímos isso no dia a dia, né? Nós é que construímos esse empoderamento, nós é que construímos
esse espaço de estar, né? E para você ter ideia, que 99% se a gente analisar das pessoas que empreendem no Brasil, praticamente mais de 90% são micro e pequenas empresas. E essas micro e pequenas empresas, elas são responsáveis por quase 60% dos empregos formais. E dentro disso, mais de 50% dessas micro e pequenas empresas, elas são chefiadas por mulheres. Foram mulheres que empreenderam. E isso, gente, que a gente está falando de empresas ou empreendedorismo do ponto de vista legal, assim, as que são formalizadas, né? Se a gente pegar uma estatística, às vezes, de mulheres que de alguma forma são empreendedoras, que trabalham, que têm o próprio negócio, que tem uma fonte de renda que às vezes não é formalizado, esse número é ainda maior. Geralmente, são de 3 em cada 4 lares são chefiados por mulheres. Então, dessa estatística das mulheres que são empreendedoras no Brasil, em sua maioria, ou seja, pelo menos 3/4, né? 3 em cada 4 mulheres que empreendem, de alguma forma, elas são a chefe do lar, né? Então, essas mulheres, muitas vezes, com o próprio negócio, empreendendo, pensando no futuro, cuidando de filho, família e tudo mais. Então, gente, e aí o que aconteceu, né? Fez-se uma pesquisa para tentar identificar, então, quais seriam os fatores ou quais seriam os passos das pessoas que atingem sucesso, que atingem maturidade, que conseguem explorar o máximo de si e também o máximo dos negócios, né, de onde estão, ou seja, obter, atingir realmente o sucesso nas mais diferentes áreas aí da vida. E aí, então, aqui, né, eu entro nos 7 passos, né, para a realização, que seriam 7 passos que você, se você seguir, você vai estar mais antenado, você vai estar mais próximo, mais conectado com as conquistas que você quer ter. Então, gente, uma coisa eu digo assim para vocês, ó, e essa eu gostaria que vocês guardassem muito bem. Tudo na sua vida se desenvolve na mesma proporção em que você se desenvolve. Então, você pode dizer assim, poxa, eu gostaria de aprender mais sobre determinado assunto, para ter mais segurança, ou eu gostaria de desenvolver algo mais específico dentro do meu negócio, dentro da minha área, dentro do meu estudo. Então, tudo na sua vida se desenvolve na mesma proporção em que você se desenvolve, na mesma proporção em que você busca saber mais, na mesma proporção em que você busca mais conhecimento a respeito do assunto. Então, gente, o primeiro hábito, o primeiro passo que você precisa ter para você performar bem em qualquer área da sua vida é ser proativo. E o que é proatividade? Proatividade é a iniciativa, é olhar um passinho à frente, é sair do automático quando está fazendo as coisas. Às vezes a gente levanta e repete todos os dias a mesma coisa, sem avaliar se aquilo está me dando algum resultado, se eu estou indo para o caminho que é mais positivo em relação às minhas metas, se eu preciso melhorar ou desenvolver algo nesse caminho, se tem hábitos, às vezes, que eu preciso largar para poder avançar na minha vida. Então, ser proativo é esse olhar um pouquinho adiante, é estar sempre um pouquinho à frente, com um pouquinho mais de crítica a respeito das coisas, com um pouquinho mais de consciência a respeito das coisas, saindo, então, do automático. Algo que ajuda demais nessa questão de ser proativo já é o segundo passo,
que o segundo passo é ter uma meta. Ter uma meta, ter um objetivo em mente, gente. A gente não pode e não deve jamais não ter metas, não ter objetivos dos quais a gente quer chegar ou atingir. Sabe por quê? Porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Para quem não tem clareza do que é importante para si, para a sua vida, para o seu negócio, não vai correr o risco de fazer um monte de ações, de trabalhar muito, inclusive, mas de não ser assertivo, de não ser preciso, de não ser cirúrgico naquilo que é necessário. Então, é muito importante que você tenha metas, que você tenha objetivos claros e específicos. O que eu quero para esse mês? O que eu quero para daqui 6 meses? O que eu quero para daqui 1 ano? E assim, gente, eu sei que às vezes nem sempre essa é uma resposta fácil. Às vezes, você vai olhar para a tua vida e você vai falar, poxa, mas eu não sei o que eu quero daqui a 1 ano. Eu não sei o que eu desejo para daqui 2, 5 anos da minha vida. Ok. Então, neste caso, você precisa olhar mais no teu agora. Então, qual é só o próximo passo de carreira que você quer dar? Qual é só o próximo passo de vida que você quer dar? Qual é só o próximo passo no teu negócio que você quer dar? Foca a tua energia nisso. Foca suas ações nisso. Porque senão você corre o risco de ficar vagando ou andando em círculo e ter aquela sensação de que você trabalha muito, mas nunca sai do lugar. Então, tenha um objetivo em mente, tenha metas. Se você não conseguir ter metas, né? Se você não conseguir visualizar muito a longo prazo, olha no teu agora e só pensa, qual é o próximo passo que eu quero dar na minha vida, no meu negócio ou na minha carreira, tá? O terceiro passo, gente, é um passo bem importante, que é comece pelo mais importante. Quem aqui gostaria de ter mais tempo? Quem aqui olha para o dia a dia e fala: Meu Deus, está faltando tempo, não estou dando conta. Gente, todos nós temos 24 horas. Todos nós. Mas às vezes a gente olha para a gente e pensa: Meu Deus, faltou tempo e tal. E às vezes a gente olha, a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas às vezes a gente olha ao nosso redor e pensa: Nossa, como tem gente que consegue fazer tantas coisas? Parece que o dia dos outros tem mais tempo que o meu. Ou o contrário também, né? Eu talvez veja a correria dos outros e olho para mim e falo: Poxa, eu consigo me organizar bem no meu tempo. Então, o tempo é uma das coisas. O tempo, ao mesmo tempo que ele é algo palpável, porque a gente consegue olhar no relógio, ver que tem 24 horas, mas por outro lado, o tempo ele é algo subjetivo, porque a forma com que eu utilizo o meu tempo vai ser muito específica e particular. Mas tempo, gente, muitas vezes é saúde, tempo é qualidade de vida, tempo é conquista, tempo é evolução, tempo é desenvolvimento. Vamos pegar isso aqui, ó. Vocês estão destinando um tempo para olhar para uma situação, para buscar um desenvolvimento, para ter um insight aqui que vocês vão levar para a vida de vocês, vão adaptar, vão pensar de que forma vocês vão aplicar isso no dia a dia. Então, tempo são as nossas conquistas. Tempo é vida, tempo é a nossa vida. E a forma com que a gente lida com o tempo é muito importante para a nossa qualidade de vida, inclusive. Porque muitas vezes eu ouço muito assim, ó, eu não tenho tempo, né? Então, você às vezes não faz algo por você porque você não tem tempo.
Você não cuida da sua saúde porque você não tem tempo. Você não estuda porque você não tem tempo. Mas a realidade é que a questão não está no tempo, mas está na forma com que você elege as suas ações e prioridades. E aqui, então, eu quero ensinar para vocês uma técnica, gente, muito bacana e que ajuda demais, assim, na produtividade. Porque não tem nada mais frustrante do que você ficar muito tempo e fazendo muito bem feito uma coisa que não precisaria estar sendo feita. Talvez não naquele dia, talvez não naquele momento, né? Então, no teu dia a dia, para você ser mais produtivo, para você ser mais proativo, a primeira coisa que você precisa fazer é se organizar. E como que eu me organizo, né? Como que mulheres, empresárias, funcionárias, mães, né, se organizam? A primeira coisa, gente, é tendo uma agenda ou uma lista de atividades. Parece clichê, parece óbvio, mas não é. Por quê? Porque quando eu tenho o hábito de ter ou uma agenda ou uma lista de atividades para o meu dia, eu começo trazendo clareza do que é mais importante para mim naquele dia. E aí eu vou dizer para vocês, é aquele tipo de agenda ou lista de atividades que dá certo para você. Se for física, ok? Se essa é a que você mais gosta. Se for digital, se for agenda do celular, se for no computador, um Outlook, vocês é que sabem aquilo que funciona mais para vocês. Mas o importante é que você sempre comece o seu dia revisando aquelas atividades que você tem para o seu dia. Então, quando eu começo o meu dia olhando para aquilo que eu tenho de mais importante para aquele dia, eu já começo a me organizar, tá? Quanto tempo vocês acham que leva para você fazer uma lista de atividades ou checar a tua agenda? Gente, no início do dia é algo entre 1 a 2 minutos, tá? 1 a 2 minutos é o tempo que você leva para você poder checar ali as tuas atividades do dia. E não tem problema se nesse teu dia tem 20 coisas. Não tem problema. Primeiro você olha tudo que você faz ali a tua lista e aí você vai eleger prioridades. E aqui eu vou te ensinar uma técnica, tá? E eu quero que você anote aí que essa técnica é a técnica 1-3-5, tá? 1-3-5. A técnica 1-3-5, ela quer dizer o quê? A partir da minha agenda ou da minha lista de atividades, eu vou olhar para isso e agora eu vou eleger prioridades. Então, eu preciso olhar para minha lista de tarefas do dia e eu preciso eleger uma única ação, que é aquela mais importante do meu dia. Essa minha única ação mais importante do dia, gente, é aquela que eu preciso fazer primeiro. E mais do que aquela que eu preciso fazer primeiro, ela tem que ser também aquela que eu vou iniciar e terminar. E por isso que ela é uma só, porque ela é a mais importante de todas. Então eu vou focar nela, eu vou iniciar e terminar essa tarefa. Por quê? Porque se eu tiver qualquer outra eventualidade no meu dia, um imprevisto, algo que talvez eu vou me atropelar ali na minha agenda do dia, pelo menos aquilo que era mais importante está feito. Então, por isso que o princípio é comece pelo mais importante. Eu fiz
fiz aquilo que era mais importante para o meu dia, iniciei e terminei, então eu vou olhar de novo ali para a minha lista de tarefas e atividades e eu vou eleger 3 outras atividades que são importantes para o meu dia, por ordem de sequência. A minha maior prioridade é uma, tá feito. Agora eu vou olhar para outras 3 atividades, que são aquelas atividades que vêm na sequência, de um médio impacto, que eu preciso olhar logo na sequência. Elegi essas 3, eu vou iniciar e terminar. Sabe por quê, gente? Porque produtividade se mede pelo número de atividades finalizadas e não iniciadas. Às vezes a gente tem aí a ideia de que fazer um monte de coisa é ser produtivo. Só que não adianta nada eu iniciar 50 coisas no meu dia e não terminar nada. Se eu iniciar 50 coisas e não terminar nada, eu perdi tempo. Então, produtividade se mede pelo número de atividades finalizadas. Então, eu olhei para a minha lista de novo, elegi as 3 atividades, eu vou iniciar e terminar. Quando eu terminei essas 3, eu vou olhar de novo e vou eleger, então, outras 5 atividades, que são aquelas atividades de menor impacto, que são aquelas atividades que, se eventualmente eu tive um imprevisto no meu dia, eu posso reagendar para amanhã. E se eu tive um imprevisto ou uma urgência, são aquelas atividades que, se ficar para depois, não vai ter tanto impacto assim, porque afinal não era o mais importante do meu dia. Então, esse terceiro passo, ele é um passo muito importante. Todos os dias eu tenho que ter clareza do que eu preciso fazer no meu dia, focar naquela única atividade que é meu grande objetivo do dia, 3 atividades de médio impacto e 5 de menor impacto, ok? É dessa maneira que eu priorizo a minha agenda no dia a dia, tá? Para não correr o risco de fazer um monte de coisa que talvez eu não precisava estar fazendo naquele momento e deixando coisas que são realmente muito importantes de serem feitas, né? O quarto passo, gente, o quarto passo, né, de pessoas que são realizadoras e que estão sempre com esse olhar, com essa mentalidade aí de crescimento e desenvolvimento, é pensar de forma ganha-ganha. E esse pensar de forma ganha-ganha, gente, está intimamente relacionado a negociação, abertura para fala, abertura para conhecer, conhecer e trabalhar com percepções diferentes. Então, no passado, né, geralmente no passado, principalmente as questões relacionadas à negociação, por exemplo, elas estavam muito relacionadas a um ganhador e um perdedor. Era como se eu fizesse valer a minha necessidade ou a minha vontade, era como se outra pessoa perdesse com isso. Ou o contrário também. Para o outro ganhar, eu teria que perder. E as pessoas que realmente conseguem, né, que são mais realizadoras, que conseguem atingir aí um alto nível de realização, geralmente são pessoas que pensam de forma ganha-ganha. Para eu ganhar, outro não precisa perder, e o contrário também, para outro ganhar, eu não preciso perder. E existe algo bem bacana dentro disso que se chama terceira alternativa. E o que é isso, gente? Que é uma terceira alternativa, né? A terceira alternativa é quando eu tenho parte da solução ou parte, né? Eu entendo parte do problema e tenho parte da solução e eu posso ouvir outro lado, outros envolvidos, outras situações, outras pessoas, ouvir e juntos a gente chegar num terceiro ponto.
Então, que muitas vezes não é só a minha vontade, ou talvez não é só a vontade do outro, mas é algo que fique melhor e mais positivo para os dois lados. Então, geralmente, as pessoas que se desenvolvem bem na carreira, que trazem inovação para si, elas estão sempre pensando de que forma eu posso conseguir resolver, sanar ou ter a conquista que eu desejo, mas de uma forma que outros também ganhem, né? De forma que, de certa forma, a sociedade, os meus clientes, os meus colaboradores, enfim, todas as pessoas também tenham algum ganho com isso, tá? Então, não pensam apenas em si mesmos. E aí, olha só, o quinto passo, empatia. Empatia. Gente, quem poderia definir aqui para mim o que é empatia? Quem pode contribuir conosco aqui? A empatia seria se colocar no lugar da outra pessoa, se imaginar de outra situação da outra pessoa, que eu acho que é bem diferente de simpatia. É muito fácil você ter simpatia por pessoas, mas estar no lugar da pessoa é diferente. Se sentir com a pessoa, se sente. Muito bem. Olha só, isso mesmo, Nilmar. Então, olha, empatia. Empatia, gente, na definição, é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E eu digo assim para vocês, ó, mais fácil de falar do que de praticar. É ou não é? Quem já tentou aí ser muito empático nas situações com as outras pessoas sabe. E eu vou dizer uma coisa para vocês: às vezes a gente acredita que é empático e pode ser que não seja. Então, a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, no lugar dele, não do seu. Uma coisa que acontece muito é assim, às vezes a pessoa está te contando uma situação e aí você fala, se eu fosse você, faria assim. Então, pensa bem, quando você diz se eu fosse você, não é empatia, porque você está falando de você. Então, empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, do lugar dele, não do seu. Quando você diz, eu faria assim, é você, não é do lugar dele. Por isso que a prática da empatia, às vezes, ela não é algo muito simples. Então, eu vou ensinar para vocês aqui duas coisas básicas e que são muito mais empáticas do que qualquer opinião sua que você queira dar a respeito daquela vida. Porque muitas vezes aquela receita que dá certo para você não é a receita que vai caber na vida da outra pessoa. E às vezes a gente não entende por que que às vezes a gente aconselha os outros e aí eles não fazem, né? Eles não fazem aquilo que a gente aconselha. Por quê? Porque talvez aquela medida não cabe naquela vida. Então, a empatia é isso, se colocar no lugar do outro, no lugar dele, não do seu, tá? Então, duas coisas que é mais empático do que qualquer outra coisa que você pode fazer. É ouvir sem julgar. Ouvir sem julgar, gente. Às vezes a pessoa está contando alguma coisa, a gente está mais preocupado com a resposta que a gente vai dar, a gente está mais preocupado em tentar sanar rapidamente aquela situação do que ouvir de fato o que as pessoas estão falando. Então, principalmente para fatores de sucesso e desenvolvimento, para quem trabalha com pessoas, clientes, enfim, ouvir é algo que, de certa forma, está meio escasso no mercado. Ouvir sem julgar. Não emita opinião a respeito daquilo que a pessoa está te falando. Ouça. E aí, esse é o primeiro passo. O segundo passo, gente, coisa muito mais empática que você pode fazer do que ficar dando opinião a respeito da vida do outro, é perguntar. Então, o primeiro passo, ouvir sem julgar e depois perguntar. Ok.
diante do que você está me dizendo, o que eu posso fazer por você? Diante disso que você está me contando, o que você espera que eu faça nessa situação? Como que eu te ajudo? Então, ouvir e perguntar é mais empático do que tentar imprimir uma receita na vida do outro, que é sua, né? Então, essas são as duas coisas mais empáticas que você pode fazer. E eu vou dizer assim, ó, o quanto isso também é libertador. Porque às vezes você vai ouvir assim da pessoa, não tenho não tenho o que fazer, mas obrigada por me ouvir. Não, olha, o que eu precisava era conversar, o que eu precisava talvez era desabafar. Então, essa é uma habilidade, uma qualidade das pessoas aí que geralmente conseguem, né? Principalmente das pessoas, das mulheres que atingem aí um alto grau de desenvolvimento, tá? O sexto passo, gente, criar sinergia. Criar sinergia é eu entender que tudo que eu faço tem um impacto, seja para os meus clientes, seja para os meus fornecedores, seja para os meus familiares, seja para os meus amigos, seja para mim, tudo que eu faço tem impacto. Então, de que forma eu busco impactar as coisas, os ambientes e tal, de uma forma mais positiva, de uma forma mais leve, de uma forma mais sinérgica. E, para fechar, então, o sétimo passo é recalibrar quando preciso. De tempos em tempos, gente, a gente tem que avaliar quais são nossas metas, quais são nossos objetivos, onde a gente quer chegar, que ações especificamente a gente está desenvolvendo para isso. E precisa recalibrar, reacertar a rota, redefinir objetivos, para não correr o risco de eu querer ir para um lado, mas as minhas ações estarem me levando para outro. Recalibrar quando preciso, gente, é estudar, é buscar saber mais sobre tudo aquilo que eu desejo desenvolver na minha vida, buscar mais conhecimento, fazer curso, fazer network, me envolver, estar mais com pessoas que estão onde eu gostaria de chegar. Isso é recalibrar. Recalibrar é descanso. Uma pessoa exausta, ela não consegue produzir. Então, naquele momento que você está exausto, descanse, não desista. Dê um tempo para você. Então, recalibrar quando preciso é aquele momento que você tira, às vezes, para um descanso, para repor suas energias, para ter ideias, para fazer network com outras pessoas, para investir um tempo para você em estudo, em desenvolvimento, tudo mais. Então, o que a gente encontra de semelhança aí, principalmente mulheres, empresárias, pessoas que são para nós aí referências, né, brasileiras ou mesmo mundiais, é que elas reúnem, né, de alguma forma, dentro do seu dia a dia, dentro do seu espaço, dentro da sua rotina, 7 passos que levam elas a serem mais realizadoras do que idealizadoras. Tudo começa num sonho, gente, mas os resultados eles só acontecem se eles forem tirados do papel. Então, são as ações que levam aos resultados. Então, só para fechar, os 7 passos, então, é ser proativo, né? Sempre ter iniciativa diante das coisas, daquilo que você quer, investir no seu desenvolvimento, ter um objetivo em mente. Uma pessoa que não tem meta, ela não sabe onde ela quer chegar, então, consequentemente, as ações que ela escolher talvez para a vida não vão ser as ações, ela não vai ter clareza de que ações ela precisa para chegar onde ela deseja. Começar pelo mais importante, então todos os dias eu preciso me organizar, preciso ter uma agenda, uma lista de atividades e eleger prioridades com a técnica 1-3-5. Pensar com a lógica ganha-ganha, que eu posso, não é só, eu não sou só eu que estou certa, às vezes numa discussão, mas eu posso olhar a perspectiva da outra pessoa, olhar um outro lado e chegar num ponto que seja comum, né, a todos os lados. Buscar ter empatia, e a empatia, então, ouvir e perguntar são as duas coisas mais empáticas que a gente pode fazer.
Eu preciso sempre estar com aquele olhar atento da sinergia, da colaboração, da cooperação. Isso dispara nas pessoas um gatilho que se chama reciprocidade. Toda vez que eu ajudo alguém, em algum momento essa pessoa ela vai, de alguma forma, querer ou querer retribuir isso, ou isso me abre uma oportunidade de um dia poder contar com essa retribuição, tá? E recalibrar quando preciso. Investir no meu desenvolvimento, investir no meu conhecimento, fazer momentos de descanso quando for necessário e sempre olhar se onde eu estou indo é de fato onde eu quero chegar, tá bom? Então, gente, dessa forma, eu concluo aqui minha fala, mas quero abrir, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem perguntas, enfim, eu gostaria de respondê-las, tá bom? Ó, maravilha aí. Além da explanação, né? Vou deixar aberto o pessoal que tem perguntas para fazer. Mas assim, já vou fazer uma pergunta aqui, né? Na questão de assim, às vezes assim, a pessoa é proativa, né? Tem um monte de iniciativas, né? Tem objetivos claros. Mas assim, na hora de priorizar, tem uma dificuldade enorme, né? Toda hora você é interrompido por alguma ação, alguma demanda, um atendimento para resolver alguma coisa. E daí você acaba deixando o que é importante para depois. O que você diz para essas tem de conselho para as pessoas poderem sair dessa forma dessa bagunça de tarefas aí, humanas? Exatamente. Então, é justamente priorizar, né? Quando você olha para a tua realidade ou para a tua maior prioridade do dia, isso tem que estar por primeiro. As demais coisas, você precisa gerenciá-las. Então, assim, ó, apenas o que é urgente, e o urgente é algo da ordem do imprevisto ou do inadiável. Então, por exemplo, você está indo trabalhar, estoura o pneu do carro. Então, assim, se você não parar para resolver isso naquele momento, ou seja, parar para trocar o pneu, você não vai chegar no trabalho. Entende? Então, assim, as coisas urgentes, elas deveriam ser aqueles imprevistos inadiáveis, e não coisas que eu não fiz no prazo e que daí se tornaram urgentes no meu dia a dia. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Então, por isso que você elege, na maioria das vezes, uma grande atividade, porque aí você foca nela primeiro. E eu vou dizer outra coisa, sabe, Nilmar? Às vezes, quando eu não tenho clareza daquilo que é mais importante para o meu dia, eu viro a agenda dos outros. Tudo que chega dos outros, para mim, parece que é mais importante do que eu mesmo tenho que fazer. Por quê? Porque eu não priorizei. Aquilo, para mim, não está claro que aquilo é mais importante. Ou a gente tem a tendência também de priorizar tudo que vem dos outros e não aquilo que talvez de fato é mais importante para o seu dia. Então, quando eu começo o meu dia olhando para aquela atividade que eu tenho que me concentrar e eu não posso terminar meu dia sem terminar aquela atividade específica, isso é priorizar. Então, tudo que vem do outro, de outros fatores externos, como por exemplo, interrupção, demandas que surgem durante o dia e tudo mais, eu vou organizando isso. Então, por exemplo, veio uma demanda de terceiro. Aí eu tenho clareza do que é mais importante para mim naquele dia. Quando, gente, eu estou concluindo uma atividade aqui, quando que eu posso te dar um retorno em relação a isso? Qual é o prazo que você precisa de determinada coisa? Não, olha, isso é agora, porque é super urgente, tal, tal. Ok, então você vai colocar ali no teu fluxo de coisas para esse dia. Agora, não, olha, de repente pode ser até para amanhã, então isso vai para a tua lista de amanhã. Porque senão a gente corre o risco de ficar só apagando foguinho, né? Então, um pouquinho aqui, um pouquinho lá e tal, tal. E não produz, de certa forma, assim, nada mais específico e nada mais palpável para você. Então, a, a dica é justamente essa.
olhe para o que você tem que fazer no dia, estabeleça pelo menos uma grande prioridade e foque nela. E às vezes a gente precisa dizer não também para algumas coisas. E esse não, e muitas vezes não precisa ser definitivo. Muitas vezes ele vai ser só um não posso agora, vou fazer daqui a pouco. E às vezes tem muita coisa também que a gente se envolve que não precisaria se envolver, né? Então, para quem tem equipe, principalmente, né? Para quem às vezes tem empresa e tal, uma pergunta sempre que a liderança precisa se fazer é: isso que eu estou fazendo, outra pessoa que está aqui no meu time teria condição de fazer isso? Se a resposta for sim, isso tem que estar com ele, né? Então, assim, porque às vezes a gente também pega muitas atividades operacionais, a gente às vezes também pega aquilo que é responsabilidade de outras pessoas, porque a gente quer dar conta de tudo, né? Ou acredita que ninguém vai fazer tão bem quanto você e tudo mais. Então, a gente precisa desapegar um pouco, precisa aprender a delegar um pouco as coisas e priorizar, né? Então, se aquilo que é mais importante para mim está no centro do meu gerenciamento hoje, e as outras demandas eu vou gerenciando isso, organizando, combinando prazo, enfim. E outra coisa também, eu preciso. Uma coisa também que funciona bastante, principalmente no início, é você colocar categorias de tempo para as coisas. Porque às vezes eu encho o meu dia sempre assim, não, isso aqui é 10 minutos, 15 minutos e tal, e aí quando eu vou fazer é 40 minutos, é uma hora. Então eu preciso mais ou menos categorizar em termos de tempo para ver também tudo que cabe naquele dia e o que depois eu vou ter que ir diluindo aí nos dias seguintes, tá? Beleza. Outra coisa, assim, que se o pessoal tem pergunta, levanta a mão aí que já, já chamamos aí. É muito fácil ter empatia, né? Por pessoas que você tem, assim, tem é altruísta ou com pessoas com que você se compadece, tente uma necessidade assim de ela tá com uma dor, você quer ajudar, né? Mas ter empatia com quem você tem uma certa animosidade. Às vezes é necessário poder trabalhar em equipe, né? Poder compreender. Tem alguma receita para isso? Para a pessoa que está. Não, aquela pessoa que você que te tem uma, entender aquela pessoa que na prática, às vezes você não tem ela mais te agride do que ou te agride ou não tem um bom relacionamento com você. Como empatia nessa situação? Uma coisa que é muito, assim, confunde-se muito empatia com fazer o que o outro quer. Sabe? Então, existe muito uma coisa assim, ó. Geralmente, quando eu trabalho, né, nos treinamentos, workshops a respeito de empatia, às vezes as pessoas falam, tá, mas daí eu vou ter que dizer amém para tudo, daí eu vou ter que fazer tudo que os outros querem, porque dá a impressão que daí é só os outros, né? Eu sempre tenho que estar me doando para o outro, e não tem nada a ver com isso. Né? Empatia é a capacidade, às vezes, que você tem de entender que talvez você lá naquela situação faria algo parecido também, né? Então, às vezes, quando a gente. Assim, por isso que às vezes fala, é sentir essa dor do outro, essa coisa, no sentido de dizer assim, ó, de não julgar. Agora, se você vai querer levar essa pessoa para sua vida, aí é uma coisa muito pessoal e particular, né? Não é 100% das pessoas, por exemplo, que a gente se relaciona no trabalho, que a gente tem amizade fora do trabalho. Mas existe uma coisa que se chama relacionamento profissional, né? E quando a gente usa uma certa categoria colega de trabalho, é justamente para isso, né? Então, é claro que algumas pessoas eu vou ter um nível maior de afinidade, vai ser mais fácil eu empatizar com essa pessoa. Inclusive, as últimas pesquisas dentro da área da empatia, ele diz que a gente não tem capacidade de empatizar com todas as pessoas. Que a gente vai ser mais empático, geralmente com pessoas que, de alguma forma, a gente consegue ter algum grau de afinidade.
Então, gente, a única coisa que eu digo assim, ó, que parece clichê também, mas que é uma das únicas coisas que funcionam na prática, é o seguinte: entenda aquilo que é relacionamento profissional. E faça de tudo para que o seu relacionamento, mesmo que você não simpatiza tanto assim com a pessoa, mesmo que você tenha uma certa dificuldade com determinadas pessoas no ambiente, entenda que é profissional. Não é sobre você e também não é sobre a pessoa, né? Você não precisa levar essa pessoa dali para fora, mas aquilo que for necessário para desenvolver bem no ambiente de trabalho, faça isso, porque existe aquilo que eu falei para vocês da reciprocidade. Toda vez que talvez eu ajudo ou coopero alguém com alguém, de certa forma, depois eu vou receber isso como uma retribuição. Seja porque o trabalho que a gente estava fazendo caminhou, seja porque os resultados foram positivos e deu certo, ou seja porque veio, às vezes, até um reconhecimento de terceiro, né? Ou, enfim, uma pessoa que nem estava envolvida ali diretamente. Mas, então, busque se relacionar profissionalmente da maneira mais positiva que você puder. Você também vai ganhar com isso. Principalmente ter empatia com o cliente, né? Nem sempre é fácil. Maravilha. Alguém tem mais perguntas aí, pessoal? Então tá. Bom, Alessandra, agradecemos Não, aí. Já falta um minutinho aí para nós termos concluímos aqui a gravação, né? Primeiro, agradecemos muito assim, a sua participação. E o que que você, como você pode, explica para nós assim, como você pode ajudar as pessoas nesse processo aí dos 7 passos, né? Deixa os seus contatos e uma mensagem final. O que que de não. mensagem você deixa aí para as pessoas, de conselho ou mensagem final para as pessoas que assistiram esse aprendizado? Tá bom, então, olha só, eu vou colocar meu Instagram aqui, tá? Anotei ali meu Instagram, quem tiver interesse pode ir lá me seguir. Geralmente, quando eu faço a UP, Desenvolvimento e Liderança, é a minha empresa, então eu trabalho especificamente na área de treinamento e desenvolvimento, com programas de mentoria, então as mentorias também individuais, focadas em desenvolvimento de liderança, de competências, ou mesmo de transição de carreira, para quem às vezes almeja aí uma mudança, quer dar um passo diferente, mas não sabe muito bem por onde começar. Então, são dessa forma, né, que eu posso colaborar e contribuir com vocês. E uma mensagem final que eu deixo para vocês, gente, é que o que leva a resultado são as ações. O resultado, ele é a soma de estratégia e execução. Se você tiver uma excelente estratégia, mas não executar nada, você não tem resultado. Se você tiver muita ação sem estratégia, você até tem resultado, mas você, às vezes, vai ter um resultado aquém daquilo que você poderia ter se você tivesse uma boa estratégia. Então, o resultado é a soma de estratégia e execução, mas é a execução que leva a avanço, a ações e a resultados. Então, nunca se descuide de, sim, planejar, projetar, ter metas, mas já definir qual é o primeiro passo que você vai dar em relação a isso, porque é isso que vai fazer você chegar no teu objetivo, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Espero que vocês, né, consigam utilizar aí no dia a dia os 7 passos e a gente se encontra por aí em outros eventos, outras situações e momentos, tá bom? Tudo de bom. Maravilha, então. Vamos deixar teu Instagram lá na descrição do vídeo lá, para quem quiser entrar em contato depois também através da gravação que vai ter no YouTube. Muita gente falou assim, tem um tal evento hoje, não vou poder assistir, mas eu quero assistir a gravação depois, né? Então, tem muita gente fazendo palestra hoje de manhã aí. Beleza, então. Maravilha. Então tá. Muito obrigado aí. Uma boa semana a todos e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.